Deus fala. Você crê nisso? De todo o teu coração? Então você vai ficar de pé um minutinho e vai profetizar para você mesmo. Nós iniciamos com o Salmo 119, no verso, nós vamos pôr só o verso 11, 119, 11. Põe a mão no seu coração e fala assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Amém. Podem sentar. E abram a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo de número 1. Verso 6, me acompanhem, que eu vou ler do 6 ao 10. É a palavra de Deus, aquela que você falou, guardo no meu coração. Paulo falando para os Gálatas, mas como ele foi inspirado por Deus, ele fala até hoje para toda a igreja. E diz assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, ou anátema. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daqueles que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Amém? Senhor Deus, nós declaramos para nós mesmos que guardaremos somente a Tua palavra para não pecar contra Ti. E nós sabemos que essa palavra, desde o início, desde a formação de todas as coisas, ela é poderosa. Mas aconteceu um fato, Senhor Deus, que mudou toda a história da humanidade até a vinda de Jesus. E glória a Deus que Jesus veio e reconstruiu, restituiu aquilo que estava quebrado, que era a comunhão do homem com Deus. Jesus, ao morrer na cruz, ele sarou, ele apagou, ele perdoou todos os nossos pecados. E a morte dele levou junto também a morte dos nossos pecados. E a sua ressurreição nos deu outra vida, a vida com Cristo Jesus, a vida eterna. E hoje nessa comunhão que vamos ter do corpo e do sangue, que isso seja fortalecido em nós, para que nunca mais nós desviemos da Tua palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse trecho aqui
é um alerta, mas é um alerta muito forte. Porque Paulo está falando aos Gálatas que, provavelmente, claro, se ele está falando é porque estava infiltrando na igreja uma outra doutrina. E não era doutrina cristã. Ou se era a doutrina cristã, estava havendo distorções. E a palavra de Deus, ela é clara, ela é limpa, transparente, direta, objetiva. É sim, sim, não, não. E o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos ajuda a compreender todas as coisas. E a nossa oração de manhã aqui junto, que os anjos, né, que são espíritos ministradores também, e que acompanham cada um de nós, mostra com clareza qual é a direção que nós temos que ter. Porque a palavra de Deus está cheia de alertas. Por exemplo, lá em Isaías 30, quando tu desviares para a direita ou desviares para a esquerda, você vai ouvir uma voz que vai dizer: este que é o caminho, andai por ele. Então nós dependemos, claro, do Espírito, dos anjos que ministram, dos pastores que trazem com clareza, com objetividade, sem desviar dessa palavra. Muitas vezes a gente ouve dizer de coisas assim que não nos interessa. O que interessa é estar em linha com a palavra de Deus, façamos. Não está em linha, meus irmãos, às vezes você ficou em dúvida, vai buscar em Deus, que Ele vai te responder. Todos nós temos essas dificuldades. Ninguém pode falar: olha, eu já sei tudo, estou apto. Não, é aí que o inimigo te pega. Vamos ver a condição de Adão e Eva. Deus disse, Deus fala: vocês vão comer de todos os frutos do jardim do Éden, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Mas vem o inimigo, e ele é astuto, e começa a soprar no teu ouvido coisas que você fala: bom, não é bem assim. Deus falou para não comer que nós vamos morrer. Ou é fisicamente, como um caso que nós vamos relatar na Bíblia, mas o problema é a morte espiritual, que aconteceu mesmo, porque Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e foram buscar o conhecimento do bem e do mal, porque eles foram influenciados por Satanás, pelo inimigo, que eles teriam um maior conhecimento, eles se tornariam igual a Deus. E à medida que eles fizeram isso, a desobediência, na mesma hora, depois que Deus foi visitá-los, eles foram expulsos do paraíso. E por causa disso, que veio até Jesus, toda a humanidade sofreu. Precisou vir as leis para que se cumprisse, e era impossível cumprir a lei. Aí a bondade e a misericórdia de Deus entra, e quando ela entra, ela olha para nós e fala: meu filho, vai você, paga o preço por eles, porque senão ninguém vem, ninguém vai ser acolhido. Nós fizemos o homem,
Nós fizemos o homem à nossa imagem e semelhança. É a obra-prima. Fizemos para ser nosso companheiro. Mas a astúcia do inimigo corrompeu. E Jesus veio, porque Deus nos amou de tal maneira que Jesus, filho de Deus, porque precisava ser filho de Deus, porque não teria pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas para tirar o pecado do mundo não poderia ter pecado, não poderia nascer do homem e da mulher, teria que ser gerado por Deus no útero de uma mulher muito especial, uma virgem, que deu à luz a Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre ele. E havia luz, e havia trevas, e a luz veio. E ele foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. E com isso, profetizado por Isaías, na época certa, Jesus nasceu, da Virgem Maria. Ele tinha um plano, Deus tinha um plano, porque ele também estava junto com Deus e junto com o Espírito Santo, programando tudo. E tudo, como ele é eterno, ele conhece o passado, o presente, o futuro. Jesus sofreu muito. Foi humilhado, foi castigado, porque o castigo que seria nosso, ele levou sobre si. O sangue dele que foi derramado, é o único sangue que perdoa pecados, porque sem derramamento de sangue, a palavra de Deus institui as normas, e como nós não podemos entender isso? Se Deus falou que é dessa forma, Deus falou. Nós, às vezes, ficamos ali, mas por que é desse jeito? Mas se é desse jeito, é desse jeito. Não é? Jesus morreu por nós? Morreu por nós. E glória a Deus, porque se ele não morresse, quem de nós seria perdoado? Agora vocês analisem comigo. Ninguém. Todos nós estamos condenados da ira eterna. Mas quando ele pagou com a sua vida por nós, o céu se abriu. E aquele que crê nesse extremo ato de amor é filho, se torna filho. Então Deus fala, orienta, explica, e se você é obediente a Deus, ou se não, é um credenciado para levar o Evangelho. Que Evangelho o que é? A boas novas. Salvação como? Pela graça, pelo amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele enviou Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato. Muitos ainda não acreditam, principalmente aqueles que eram da sua raça. Está escrito, veio para os que eram seus, mas os seus não acreditaram. Mas todo aquele que acredita, Deus deu o poder de se tornar filho. Você se considera um filho de Deus? Amém? Glória a Deus. Então fala para a pessoa que está do teu lado. Pela tua declaração de fé, você é filho ou filha de Deus. E glória a Deus mesmo. Então, não existe. Às vezes a gente fica aí, não é? Analisando outros, vamos dizer, caminhos. Não vou criticar nada aqui, não. Cada um sabe. Se você busca a Deus, você se encontra. Deus se deixa encontrar. Mas nós precisamos procurá-lo. Muita gente está no caminho, mas há distorções.
E nós sabemos que em nenhum outro há salvação, somente no nome de Jesus. Está lá em Atos 4:12. Não há outro nome. Agora, se a Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes, inspiradas por Deus, durante 1.200 a 1.300 anos, muitas testemunhas, muitos relatos, profetizaram antes, aconteceu depois, porque Deus manda, e as coisas que vão acontecer, para Ele provar que Ele é Deus, Ele relata as coisas que vão acontecer, antes mesmo de não haver nada. Então, nós, como servos de Deus e como aqueles que estão aqui no mundo e que Deus quer que você seja um portador das boas novas, você tem muitos argumentos. Deus fala muito, fala na sua palavra e fala às vezes direto. No Monte da Transfiguração, aonde estava Jesus com seus 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, onde veio Moisés e Elias, os 3 transfiguraram. Aí Pedro queria fazer uma tenda para Jesus, outra para Moisés, outra para ir para Elias, porque não sabia nem, ficou tão atordoado, né? Porque você já imaginou a visão celestial? Eles tiveram a visão celestial ali. Aí Deus falou ali: este é o meu filho muito amado, a ele ouvi. A ele, Jesus, ouvi. Maria fala: a ele obedeceis. Deus fala no batismo: este é meu filho amado que me dá muita alegria. Tem tanta coisa que Deus falou através de profetas, através de pessoas, através de Jesus, e fala até hoje, e fala com muita clareza. Basta nós estarmos sintonizados. Você às vezes vai pegar uma emissora de rádio, e se você não sintonizar bem, você vai ouvir, não é? Embaçado, não vai ouvir direito, mas se você está bem sintonizado, vem com clareza. Jesus, quando curou aquele cego, que ele fez lama, não o cego de lá em Jerusalém, que ele mandou na fonte, não, aquele primeiro que via como árvores, e via embaçado. Depois ele fez novamente, viu clareza. Então, procurar Jesus, a primeira vez, às vezes, nós não vemos com clareza, mas a perseverança faz nós enxergarmos com muita clareza. E uma vez que você enxergou, segura e fala: não largo mais. Esse é o meu Deus e eu vou confiar nele. Nós vamos relatar uma história de um profeta de Deus, que Deus incumbiu. Veja a responsabilidade dos profetas, dos pastores, dos servos de Deus credenciados por ele. É forte, não é brincadeira, não. Abram comigo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 13. Essa narrativa é muito importante. Essa narrativa fala de um homem de Deus que foi enviado para um rei que estava fazendo muita coisa contrária à palavra de Deus. E esse homem, profeta de Deus, era um profeta de Judá, era um homem de Judá. Deus encarregou ele de ir profetizar para o rei Jeroboão. É um relato comprido, mas eu vou trazer partes. Mas anota os versículos. De 1 a 2, fala assim: por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel, e chegou ali
quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou contra o altar. Aí vem a história, o altar realmente arrebenta, porque ia ser mortos profetas de Deus pelo rei. O rei mandou prender ele, e na hora que ele manda prender, a mão dele encolhe, do rei. Aí ele viu, aí clama ao profeta que orasse a Deus para que restituísse, restituiu. Aí, como ele tinha um comando de Deus para não comer e não beber nada, ele fala: nem que for que você me der metade do teu reino, eu não posso fazer isso, porque eu tenho ordem do Senhor. E realmente ele não fez junto ao rei. Vamos ver o relato. Vamos lá do 8 a 10. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, e não comeria nem beberia neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Assim, ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Quer ver, obediência, até aqui. Quer dizer, era um homem firme. O rei queria dar o que ele pedisse, porque ele curou o rei, através do nome do Senhor. Porque tudo que nós fazemos é em nome do Senhor. Nós, de nós mesmos, não conseguimos nada. Mas a hora que nós liberamos a palavra, eu quero trazer uma explicação para vocês. Existem as pessoas que têm o dom de curar. Mas para você ter o dom de curar, você tem que ter uma empatia. Empatia significa o seguinte: você tem uma intimidade tão grande que você vai sentir a dor daquela pessoa que está sentindo. E a hora que você sente a dor dele e leva a Deus, aquela dor que estava nele e que você sentiu, aquela pessoa é curada. É o dom de cura. Muita gente fala: mas eu oro, não cura, porque você não tem a empatia. Deus não te deu essa condição, mas Ele dá outro. Ele não deixa ninguém sem um dom, mas o dom de curar é específico. Vamos continuar. No verso 10, que diz que ele não voltou pelo mesmo caminho, depois você vai lá comigo no 14. Ele foi, e realmente ele estava indo pelo outro caminho, e um outro profeta mais velho, soube pelos filhos o que o profeta Judá tinha feito. E seguiu esse profeta. Pegou um cavalo, uma mula, foi seguindo, ele estava descansando, ele encontrou, e olha o que está escrito no verso 14. E foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Vem até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir à tua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vinha. Então o velho profeta disse: olha só, nós lemos lá, que se tiver outra palavra que seja dada à igreja, que não seja em linha com a palavra de Deus, seja anátema ou amaldiçoado. Olha o que aconteceu. Olha como é um profeta também de Deus. Eu também sou profeta como você, e o Senhor mandou que um anjo
me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Olha o perigo. Mas eu sou graduado, eu fiz teologia, Deus me credenciou. Então eu posso falar para você que eu fui avisado por um anjo. Você sabe que tem religiões que falam, declaram que o anjo vem e traz a mensagem de Deus para aquela pessoa e ali desenvolve uma outra religião? E não é uma só não, viu, gente? São muitas, e muitos seguem. Muitos seguem. Por isso que nós temos que estar muito atentos e em oração. Porque quando você está em oração, há livramento. Quando você está adorando, há livramento, há cura, há restauração. A congregação dos santos manifesta um poder de Deus. É muito importante você pertencer a uma congregação. É a igreja do Senhor. Você é fortalecido. Numa ceia você é fortalecido. E veja o que aconteceu com esse profeta. Vê o verso 24. E esse foi embora. No caminho, um leão o encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados, ali perto dele, não devoraram. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali ao lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu à ordem de Deus. Olha só. Ele induz e depois ele fala. Desobedeceu à ordem de Deus. Por isso foi que o Senhor mandou que o leão o atacasse e matasse, conforme eu tinha dito que ia fazer. E o verso 32 termina assim: porque certamente vai se cumprir a ameaça. Olha aqui o que significa. Ele profetizou o que ia acontecer no reinado de Jeroboão. Mas por ele ter desobedecido, muitas vezes você é usado por Deus para levar algo, ou trazer uma mensagem. Se aquilo que você declarou se cumpra, é a palavra de Deus. Se não se cumprir, não é a palavra de Deus. E às vezes a gente ouve pela televisão, eu mesmo, outro dia ouvi e até torci. Não queria que morresse, mas queria que restaurasse, sobre o nosso presidente. Que ele iria sofrer outro atentado e a bala ia atingi-lo, mas ele não morreria. E não aconteceu. Então não é palavra do Senhor. A palavra do Senhor é precisa. E tem muita gente fazendo algo semelhante. Nós chamamos de profetada, né, pastor? Quer dizer, uma profecia que não é verdade, não vem do... E olha, a pessoa sofre consequência. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando eu declaro a palavra de Deus, por exemplo, nós declaramos a palavra de Deus, nós profetizamos o quê? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está na palavra. Isso você pode fazer, faz em casa, faz aqui, a palavra de Deus veio para você, declare. Não é problema. Agora, ter uma coisa, olha, Deus mandou que você me desse isso. Deus mandou que a pessoa que vai viver com você é aquela. Tem tanta coisa acontecendo nesse sentido. E olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz para nós medirmos todas as coisas, avaliarmos, julgarmos. A igreja do Senhor tem que ser alerta, tem que ser inteligente, tem que analisar. E se não dá, vai orar. Eu garanto para você que se você dormir numa oração dessa, você amanhece com a resposta.
Amém? Eu sei. O que aconteceu? Ele profetizou. Olha o verso 32. Certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Agora, para encerrar, que nós vamos ter a ceia. Abram comigo em Mateus. Trouxe outras palavras, né? Em Romanos, antes, eu só vou ler, não precisa abrir, não. Eu não me envergonho do Evangelho, está em Romanos 1,16. Pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como diz a Escritura Sagrada. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Agora vamos ver um exemplo de obediência tremendo. Mateus capítulo 4. A Bíblia já está desmontando, mas eu gosto dessa Bíblia, né? Ela é letra grande, mas eu já estou na hora de pegar uma outra. Mas é a palavra de Deus, né? Nesse capítulo, Jesus foi tentado. É a tentação de Jesus. Depois dele ser batizado, ele ia iniciar o ministério dele, mas o próprio Espírito levou Jesus para o deserto, e ali quem é que aparece? A figurinha, né? O nosso inimigo, logo com Jesus. Se ele apareceu com Jesus, ele é tão atrevido que vai aparecer também para você, para mim. Isso não tem importância, eu vou te dar tudo isso. Pode fazer isso, porque os teus anjos te dão a ordem para te guardar em todos os teus caminhos. Essas pedras, basta uma palavra tua que elas transformam-se em pães. Todas as riquezas do mundo eu te dou assim para você prostrado. Esse é o maior perigo que tem hoje. Muita gente, mas muita gente mesmo, fazendo pactos. Querem poder, querem riquezas. Vocês nem fazem ideia o que são pessoas fazendo pactos. Aí o que Jesus fala? Está escrito. Então, quando você declara a palavra de Deus, está escrito, quer ver? Vamos ver as 3 tentações. Mateus capítulo 4, 3 e 4. Bom, não é o 3 e 4, não. 5 e 6. Não, é o 4. Eu estou lendo 3. O 3 e 4 está assim. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, você é filha de Deus? Filho? Glória a Deus, eu também sou. Mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Versos 5 e 6. Então disse o diabo: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam. Olha o diabo conhecendo as Escrituras. Olha, muitas vezes ele fala das Escrituras. Ele conhece as Escrituras mais do que nós. Você sabia disso? Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Salmo 91. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Você é filho, não ponha à prova.
mandar você pular de um barranco e vai falar para você, Deus vai te dar asas e não vai te machucar nada? É a lei da gravidade, gente. Vai esborrachar, não tem jeito. E vamos no 8 a 11. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Esse é o perigo maior que existe no mundo. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Vamos ficar de pé e vamos repetir isso daqui. Você vai pôr a mão no seu coração, que é onde o Senhor habita na pessoa do Espírito Santo, e vai comigo declarar o seguinte, e o corpo de louvores vem para cá. Adoro, aí você fala pessoalmente, adoro o Senhor meu Deus e sirvo somente a Ele. Vamos repetir? E sirvo somente a Ele. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que Ele está selando essa tua palavra. Amém? Glória a Deus.